a Divina Comédia, ou o Homero, né? Então, eu acho bom demais, assim, esse caminho que a gente tá seguindo aí. Pô, e outra, né? Dá aquela sensação boa pra caramba. Na hora que eu fui ler, tipo, falei, porra, o Virgílio. Eu tinha esquecido que o Gabriel tinha dado os spoilers antes, sabe? Assim, e aí eu comecei a ler, né? Aí apareceu o Virgílio, eu falei, caralho, aí tipo, deu aquela sensação de, porra, o Virgílio tá aqui, é um personagem, né? É você de novo, né? Tipo aquela sensação de encontrar alguém conhecido, né? Aí ele fala, né, ele manda umas referências, né? Do Enéas, da Dido, da Lavínia, do Latino. Aí tipo, foda-se as notas de rodapé, eu sei do que ele tá falando. Ó, o bichão, hein? Aí já bom isso aqui. E você sabe com o peso que peso que tem aqueles personagens, né? Porque não é só um nome, né? Exatamente. Cara, primeiro, né? Até falar assim, agora que a gente vai começar a Divina Comédia, assim. Esse livro, ele é dos livros especiais, eu acho que o mais especial, assim, sabe? Ele tem um... Cara, mas é difícil, né? Porque, tipo, você vai falar que Eneida não é especial, você vai falar que Odisseia e Ilíada não é especial, também não faz sentido, né? Mas ele, pelo menos pro nosso estilo aqui de leitura, de clube de leitura, né? De debate que a gente faz, eu acho que ele é um dos que mais parece que foi feito para isso, sabe? Porque eu não sei de vocês, a minha versão tem o Otto Maria Carpo, né? Fazendo o prefácio. Tem não. E aí ele fala dos tipos de leitura, né? Que você pode fazer do livro. Que esses tipos de leitura, né? Você pode ler pelo sentido histórico, literal, você pode ler pelo sentido ontológico, você pode ler pelo sentido teológico, né? E aí, enfim, ele vai te dando aqui. Cara, cadê? Será que é nesse aqui? Acho que é nesse aqui que tem uma câmera de cartão. É nesse. E aí, assim, é meio que o que a gente faz, né? Porque a gente não tem muito um caminho assim, fala, olha, não, nós aqui, nosso grupo, a gente estuda só a questão da escrita. E aí a gente vai lá e comenta a escrita. Tipo, a gente Tipo, só pela fala... gramática, assim, né? O latim, o simbolismo, né? Exato, né? Tipo, aqui ele fala teorias ou níveis de interpretação, o nível literal ou histórico, aquilo que as palavras dos versos dizem diretamente. Aí tem o sentido alegórico e tipológico, isto é, aquilo que as palavras dos versos significam ao leitor culto, né? Que aí é o tipológico, é alegórico, né? E o sentido tropológico, ou moral, isto é, aquilo que podemos aprender de proveitoso ao estudar a obra. E, enfim, o sentido anagógico, ou místico, que só se abre ao iniciado. Mano, é a leitura nossa, mano. Tipo, a gente pega o negócio assim, tô a fim de comentar como se fosse um coach essa passagem, assim, tipo, a moral da história. Tô a fim de falar sobre o tanto que é bonito. Tô a fim de falar, tipo, pô, da mística disso aqui, ou da simbólica, e a gente, tipo, esse livro é feito para isso, porque o Dante acreditava nisso, né? O Dante defendia isso, sabe? Uhum. E cada verso, mano, você pode viajar nele, sabe? Tipo, é muito louco, igual, né? Óbvio, né? Igual o Homero, igual o Enéas, mas, tipo, você pode viajar nele. Mas é que o Dante parece que tem um elemento mais aperfeiçoado nesse sentido, né? Tipo, eu não sei se ele era membro dos Templários, ou não sei qual que era a relação dele, mas ele era tipo de alguma dessa galera aí, né? Não sei se os Templários vieram depois também, mas ele era tipo um simbolista, assim, né? E profundo conhecedor, digamos assim, de misticismo também, né? Quer falar aí? Não, então, os Templários acho que é bem nessa época. Pode ser. É que eu não vi nada da história. Eu vi que ele tem umas brigas de família lá. Eu li um negócio lá no aquele site que o Gabriel mandou. Tem lá uma breve biografia do Dante. E ele tem umas brigas de família, umas tretas. Na Itália, né? Nunca. As brigas de família na Itália, acho que até agora estão acontecendo. Enfim,
É bem provável que bem se passa bem nessa época aí. Agora assim, de uma forma bem burra, né? Eu vou falar assim, tipo, do que eu sei, né? Do que eu lembro. Que é a questão, assim, primeiro que esse livro, ele não é... lógico, ele tem muitos símbolos, né? Ele é muito simbólico. Mas a parada que eu acho que traz bastante atenção de ficar mais simples, de parece que está mais polido, é que ele é muito alegórico também. Então, algumas coisas aqui, elas não são símbolos, são alegorias. E uma alegoria, ela é muito mais visível, ela é muito mais simples de você detectar, de você perceber do que está falando, né? Uma alegoria é assim, na tua cara. Tipo, você só não pega se você não quiser mesmo, né? E assim, fora isso, né? Quando você fala aí da vida, né? Que vocês mencionaram aí da vida dele, essa luta de famílias, né, de facções na Itália, na verdade são os guelfos e os gibelinos, né, que eram duas facções, dois partidos políticos na Itália, que tinham visões diferentes sobre a função da igreja no Estado, basicamente assim. Se a igreja é separada do Estado, o poder terreno e o poder espiritual, se eles têm que ser uma coisa só, se o Papa, sabe? Então tinha essa discussão ali dos guelfos e dos gibelinos. Óbvio que vai para muito além disso aí. Aí você pega um livro de história para entender toda a complexidade. E aqui na Divina Comédia a gente vai passar por alguns personagens que fazem parte dessa guerra lá, da vida do Dante, então você consegue ver uma visão que ele tem disso aí. Acontece que pro Dante, ele é um defensor, né, de um dos lados, né, ele é o defensor de que o Papa é o Papa, ele se vira lá com o poder da igreja e o Estado é o Estado. E aí ele faz essa distinção, né? Pô, de uma forma muito burra eu tô explicando isso, mas é meio que por aí, entendeu? E aí eles têm esse atrito e enfim, aí a hora que a gente entrar aqui, a gente vai discorrendo mais sobre isso, né? Porque ele fala muito disso aí. Isso aparece muito no texto, né? E esse momento histórico, assim, que ele tá ali inserido, eu acho que é muito chave, né? Assim, é uma virada, né? De cosmovisão mesmo, né? Você tá ali no momento, eu acho que é 1300 mais ou menos, 1300, né? Então, 1300 e pouquinho, assim, que ele escreveu, né? Mas 1300 é o que se passa na história, na narrativa é 1300. Então é o final ali, né? Da Idade Média, desse longo ciclo, né? Os últimos... talvez é um dos produtos mais bem acabados, né? Digamos assim, tem São Tomás de Aquino na parte teológica e o Dante na poética, né? E da mesma época, né? E nesse momento do Dante, ele está exilado, então ele não está em Florença, ele foi exilado da sua pátria, né? Que era a pátria, né? Não tinha a Itália como uma unidade nacional, né? Os estados nacionais ainda não estavam formados e sedimentados, então ele é florentino e ele escreve a Divina Comédia num idioma que é o idioma florentino, né? Que ficou conhecido como o idioma da escrita, digamos assim, porque o que rolava na Idade Média, né? Assim, você tinha várias tribos e vários vilarejos, então você falava o português daqui do meu bairro, mas lá no bairro do Gabriel já falava outro português, em São Paulo era outro português, no ABC era outro, então você não conseguia vincular a uma língua, assim, propriamente, né? Assim, você tinha o português, mas como na Itália, vários italianos, vai. Ninguém chamava de italiano a língua, era florentino, a língua que falava em Florença. Então, o Dante escreveu na língua dele, e escreveu tão bem que as pessoas começaram a se referir à cultura, né, daquela região naquela língua, porque a língua faz com que você consiga conversar sobre coisas, né? E o que já foi um escândalo, né, Ronaldo? Porque na época se acreditava que poesia elevada, poesia culta, só podia ser escrito em latim. Latim. Tudo que era bom era em latim, né?
leis e, enfim, o próprio Virgílio, né? Então, é engraçado porque depois teve um grande romancista italiano, que é o Manzoni, né? O Alessandro Manzoni. Ele tentou escrever em outra língua, digamos assim, na língua do lugar dele lá. Dialeto, né? Você fala os noivos, e não pegou, digamos assim, porque o povo já encarava o florentino como a língua, assim, que você usa para se expressar, né? Então, eu achei curioso isso, né? Como essas obras, elas fazem com que a gente consiga conversar desses temas altos e que, claro, né, estão associados com a nossa vida e tudo mais, mas é mais produtivo, digamos assim, até em termos de discussão, né? A gente falar da moral do Enéas, da moral do Aquiles, do Ulisses, se ele fez certo, se fez errado, a relação dele com os deuses. É mais produtivo falar desses caras do que, sei lá, de um Bolsonaro e de um Lula, que você vai ter, tipo, uma paixão envolvida, né? Pra gente hoje, olhando, parece que o Dante tipo, sei lá, tá uma figura quase mítica, assim, né? A gente não morre de amores por ele, mas também não tem nada contra nem a favor a priori, assim. Então você se deixa levar ali pelaquela história, né? Só que o Dante, ele também coloca as questões políticas, né? Ali dentro da Divina Comédia, do momento dele, né? O Então recalque ele é dele genial, gigante, assim, né? também. As alfinetadas que ele dá nos inimigos ali é um negócio sobre. Tipo, porque não chegou ainda, né? Só chegou em gente boa, né? Mais ou menos. Né? Pô, mas Ele consegue fazer uma literatura local, tipo, o brother dele lê lá, e consegue fazer uma literatura para durar a eternidade. Né? Universal. Negócio absurdo. E naquela língua local vira a língua de todo mundo, né? Vira a língua do país, digamos assim. Pois é. Cara, e a outra questão aí disso, né? Além dessa transformação da língua florentina no italiano vulgar ali do italiano baixo para o latim, né? Transformação desse italiano numa língua culta. Porque também é uma forma de construção da língua, né? Que é assim que acontece, né? Da mesma forma que os nossos grandes escritores construíram o português, né? Enfim. Mas, além disso, além desse tema, tem a questão, assim, de que gênero literário é esse? Tipo, tá claro para vocês algum gênero? Tipo, se fosse para chutar, vocês iam chutar que esse é um gênero, que gênero literário é esse aqui? Cara, eu estou encarando como uma fantasia. Porque fantasia não é gênero literário, né? Fantasia, embora tem gente que chame, né? Mas fantasia, ela é um tema, vamos dizer assim, né? Tá. Tipo, gênero literário. Tipo um épico, um romance, assim. Isso, seria o quê? Tá. É um épico, né? Seria o épico da alma, né? Mas... Então, porque aí que entra, sabe? Tipo, tem uma saga, né? Do herói, assim. Tem uma epopeia, né? Aí vocês pegaram, entendeu? Aí, tipo, fica entre uma poesia épica e uma epopeia. Tipo, não é um nem o outro. Tipo, por mais que seja muito parecido, né? Mas não é nenhum outro. Ele é sui generis, entendeu? Ele é um gênero, assim... Porque o que seria a epopeia mesmo? Porque a gente acabou de ler epopeia, a gente botou na cabeça que a gente vai ficar lendo epopeia, né? E aí, assim, a epopeia, ela é uma poesia, né, que conta a saga de um herói, da formação de uma cultura, do início ao fim, né? E aquilo ali, ele conta um ocorrido, uma história, vamos dizer assim, elevada, que forma uma cultura, que mostra os valores, uma cultura da... Mas, de certa forma, se você pegar aqui uma nação, né, no caso de uma nação, cara, não tem assim, de certa forma tem, porque qual que é a cultura, qual que é a nação, enfim, que o Enéas, que o Dante está querendo eternizar aqui? O que é essa? Se fosse falar que é uma epopeia de qual cultura?
né, porque não é da Itália, né? Porque já tem a Eneida, né, para Roma, o Homero lá para Grécia, né? Mas o que ele está eternizando aqui? Que cultura é essa, né? É o cristianismo, né? Eu ia falar católico, né? Mas um pouco é cristianismo católico escolástico. Estava falando aqui, Ronaldo, né? A questão de falar assim, que cultura é essa que ele está apresentando, né? É a cultura, vamos dizer assim, a cultura cosmovisão, os valores escolásticos, da escolástica. Então ele é uma mistura, ele é o catolicismo, mas ele também é o tomismo, ele é o mundo medieval. Tá dando um eco, Guilherme. Aí o mundo é o medievo, né? É o catolicismo, a escolástica, São Tomás de Aquino. Então, o que é? Essa é a sociedade católica medieval, alta, clássica, elevada, né, intelectualmente. Assim, o auge, né, ali do tomismo e tudo mais. E aí você vê a apresentação dele ali sistematicamente tomista, né? Fala assim, olha, vários pontos aqui você vai enxergando aqui. Até a gente deu uma adiantada e falou, cara, pô, a hora que você chegar ali no castelo, eu já falei para ele, vocês perceberam que o castelo é o trívio e o quadrívio? Aí, tipo, é tudo ali, mano, escolástico, né? Tipo, a divisão hierárquica dos pecados. Enfim, é católico, obviamente, né? Mas é uma coisa muito mais específica. E aí, por um lado, você tem isso, esse que dá para chamar de epopeia, mas você não tem um herói ali combatendo, você não tem um país contra o outro, porque a ideia ali não é uma formação de nada. Porque no final, Dante não construiu nenhuma sociedade, não formou nada, né? Não é o início de nada, né? No final, Dante vai ter uma experiência de vida humana completa e volta para a vida dele. Então, tipo, ter uma jornada heróica, entendeu? Não é isso também, né? E por outro lado, também não dá para falar que é uma poesia épica ali, né? Por vários motivos. A gente vê que tem todos esses fatores ali. Então, ele é sugêneres. E, cara, é muito lindo. Toda a construção, quando a gente fala da construção aqui, ele é dividido em 3, né? Mas aí, o que dá para chamar? Dá para chamar de comédia. É uma comédia. Né? Porque o que é uma comédia? Acho que vocês sabem, né? Comédia para Aristóteles, né? Para Platão. Acho que é Aristóteles, né? Que ele fala na poesia, né? Que é assim, ó. Você tem uma tragédia, que é quando a coisa começa no alto e termina baixo, né? Dá ruim, assim. E você tem a comédia, que é quando a coisa começa baixo e termina alto. Então é uma comédia, e por isso que o nome, não sei se você sabe, o nome do livro é Comédia, não é a Divina Comédia, né? É Comédia. E aí foi dado o nome de Divina Comédia para explicar. Então esse livro não tem nome. Tipo, não tem nome, é o gênero. Qual que é o gênero? Comédia. Tipo assim, comédia, só que é divina. Ele tá falando dos novíssimos, né? Então, tipo, pô, Divina Comédia. Enfim, cara, legal. É um negócio assim. E aí você vê lá a divisão, né? 33, 33, 33. Aí a diferença é que o inferno tem 34 cantos, é porque um canto é como se fosse de introdução, aí no final dá 100, né? Mas é 33, 33, 33. E aí você, cara, depois você vai ver isso. Tem meio que uns paralelos, assim, do primeiro canto de um com o primeiro canto do outro. Cara, tem muita. E assim, é tudo 3. Eu não sei se a versão de vocês está separado, 3 versos a cada 3 versos. E assim, cara, é uma obra de arte até matemática, assim. Então, você vê o tanto que esse cara, tanto que Dante foi criterioso, assim, né, na construção disso aqui mesmo, né, no artesanato desse livro, assim, dessa comédia. Então, aquele negócio que eu tava falando para vocês, daqui que eu tava falando para você, Gabriel. Hoje, pega um cara que tem a capacidade de fazer algo assim. Mas depois, Guilherme, ele também tá sendo injusto um pouco, né? Não! Porque, assim, pega outro Dante, na época do Dante, também não tem, né? Do que, perdão?
Pega outro Dante na época do Dante. Então, tipo assim... Claro, não, eu sei. Mas algo que seja próximo. Não dá, tá ligado? É muito assim... não tem... Igual o Rasta falou um negócio interessante quando eu tava falando do cara do Senhor dos Anéis, né? Por que a série do Anéis do Poder ficou tão bosta? Porque os caras que produzem o negócio, os caras que fazem o roteiro, eles não têm cultura para fazer isso aqui. Funcionar do jeito que Tolkien, se aproximar do que Tolkien queria dizer. O Peter Jackson se aproximou. Agora que depois que você vai ler Tolkien, entender Tolkien, qual que era a intenção do Tolkien na parada toda, né? Você fala, não, o Peter Jackson, ele foi ali, né? Ele quase chegou ali, né? Mas os caras do Anéis do Poder não têm cultura para chegar, né? Não tem como se aproximar. Enfim, é mais ou menos por aí. Tipo, não é que eles são piores, né? Assim, eles são outra categoria, né? Eles estão fazendo outra coisa, assim, porque porque quando você fala cultura, aí pro cara cultura já é outra coisa, entendeu? Tipo, cultura pro cara significa outra coisa já, entendeu? Então, tipo, porra, já não tô falando nem a mesma língua que você tá falando, tipo, aí é foda. Aí você não pode esperar muita coisa mesmo, não, tá maluco. E eu acho que o Dante incorpora na própria Divina Comédia toda essa questão que você comentou, né, dos tercetos, dos 3 lugares aí e tudo mais. Ele é como se fosse assim, talvez o Santo Tomás ali e os escolásticos em geral, né, sedimentaram em texto, né, em parte teológica, né, do negócio. Os construtores na parte física, né, arquitetônica, assim, em pedra, né, as catedrais, e o Dante na poética mesmo, na imaginação, né. Isso, ele deu vida, né, ele deu vida a um negócio que já estava construído, né. Então, tipo assim, eu sempre me pego, assim, olhando, eu tipo, não sou um grande conhecedor aí dessas catedrais góticas e tal, né, da época medieval, mas eu vejo várias fotos. Porra, eu sempre fico pensando assim, quando eu era muito pequeno, eu sempre me pensava assim, falava, porra, mas era mais bonito, né? Por que os caras não fazem hoje? Não fazem porque não dão conta. Tipo assim, talvez não tenha quem queira, né? Que seja feito daquele jeito, mas se tiver, não vai conseguir. Simplesmente assim. Não sei, algo se perdeu, né? Muita coisa talvez se perdeu, né? A gente tende a achar que a gente, igual o Guilherme falou, né? Que a gente tá. As pessoas em geral acham que a gente tá num momento mais avançado da história, ou seja, que a gente tá num progresso. Mas. Oi, pode falar, Guilherme, desculpa. Não, eu falo, a gente tá no futuro, né? Grande bosta, né? De futuro. Que bosta, né? Aí, esse negócio da arquitetura que você falou, eu vi um documentário que, sabe aqueles tetos abobadados, assim? Não existe ninguém mais que consegue fazer aquele cálculo e executar. Tipo, um engenheiro de arquitetura, assim, arquitetônico, fala, não, eu vou fazer essa porra, esse cálculo, e vou executar. Sem uso de computador, sem uso de computação. Aí você fala, caralho, né? Os caras faziam teto abobadado na raça mesmo, foda-se. Com a pedra angular, né? Pedra angular, é isso. Vocês assistiram The Chosen? Mano, assiste pra ontem, mano. É muito, 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 muito bom. Mas, enfim. Aí tem um dos apóstolos, né? Que é o Natanael, que ele é um arquiteto. E aí tem uma cena linda, velho, que ele tá ali com um plano, todo um plano, um pedaço de papel na mão dele, falando assim, eu quero, falando com Deus, né, orando, Senhor, eu quero construir templos para ti, eu quero construir templos com tetos abobadados que levem a oração até o Senhor, eu quero construir no teto, assim, figuras anjos que parecem que estão orando, né? Tipo, paredes que oram de verdade para ti, sabe? Tipo, aí você fala, cara, olha aquilo, olha a sensibilidade, né? Do judeu mesmo, né? Então, assim, não é só uma questão romana, né? Não é só uma questão, né?
Mas era uma sensibilidade, tanto que, cara, não só judeu, romano, vocês perceberam que tem muito muçulmano? É muçulmano não, é muçulmano também, né? É árabe, muito... Cara, qual que é o termo politicamente correto? Não sei, Moro. Moro, muito Alakdubá. Aqui, tipo, ele é influenciando no livro também, o Dante ele usa muita influência também dos árabes aqui, sabe? Dos místicos árabes, dos intelectuais, né? Principalmente daqueles que pegaram a obra de Aristóteles, né? Para estudar. Fala, Edmar! Fala, meu povo, estão me escutando aí? Estamos escutando. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa sentindo noite. sua falta. Pois é, velho. Cara, deu tudo errado hoje. Eu vou ter que pegar um iFood aqui agora. Segura aí. Em 2 minutos eu tô de volta. Tá. Mas até porque acho que do momento histórico, né? Assim, além de tudo mais, né? Mas tava rolando as invasões ali, né? Guerra, Jerusalém, aqueles trem, cruzada, né? Então. Só que isso é uma coisa muito bonita de se ver que ele não pegou só dele, né? Ele não pegou só a cultura dele, ele pegou aquilo que ele viu de valioso que existia no momento ali, né? Uhum. Cara, isso é muito bonito também, né? Muito, muito. E isso não é. Cara, eu ia falar que isso é uma coisa muito cristã, mas também ia estar mentindo, cara, porque toda grande nação é assim. E assim, se você pegar, por exemplo, os persas, eu não sei se vocês. Até no filme de 300 mostra muitos. Os persas, eles deixavam as nações que eles conquistavam manter a cultura delas. Então vira aquela multiplicidade de culturas, né? Aí da mesma forma, os gregos, os babilônios, essa galera toda que escravizou judeu, né? Eles deixavam os caras manter as culturas deles e valorizavam aquilo, né? O grego mesmo, o Alexandre Grande mandou escrever os escritos judaicos em grego para manter na biblioteca de Alexandria, né? Fazer a Septuaginta para que aquilo pudesse se manter, né? Então, tipo, é uma valorização das outras culturas de toda grande cultura, né? Valorizar o que é bom, digamos assim, né? E isso o que não vai... nobre, alto, né? Isso também, pelo jeito, não vale só para nações, vale para pessoas também, né? Uma pessoa culta valoriza a cultura adversa sua, alheia sua, né? Mas que tem um valor. Então, a cultura ela é feita para ser apropriada mesmo, né? E aí isso eleva a sua própria cultura. Né? Mais ou menos com o que fizeram os jesuítas aqui, né? Os índios só existem, a cultura indígena só existe por causa dos jesuítas, senão... Se dependesse dos franceses, dos ingleses... não, eu não vou falar assim, porque também tem o Devreux, né, que é um naturalista francês que documentou muita coisa indígena, né? Mas quem no fim pegou a língua, né, que acho que é um elemento de cultura, a língua, né? Não deixou morrer o tupi, né? Foram os jesuítas. Os caras fizeram gramáticas, enfim. Então, mais ou menos isso. Isso é uma coisa muito dos portugueses, eu diria. Os holandeses, os ingleses, os franceses, a maioria deles cagavam um pouquinho para isso aí. Principalmente até os religiosos. Não só os colonizadores, mas os religiosos. É coisa de curitibano, então. Por quê? Curitibano não tá nem aí pros outras culturas, pros outros. Eu não gosto de curitibano. Eu não gosto de curitibano, por isso. Meu povo. É curitibano ou não? Eu sou. Cara, eu sinto muito, mano. Dá ideia. Povo gente boa, receptivo, caloroso. Você não sabe qual era curitibano, velho? Tá brincando comigo. Você não sabe qual era de Curitiba? Não! Deu essa rata aí ao vivo. Não foi mal, não. Ao vivo e gravado. Eu achei que você tava sendo irônico, sabe? Não, mano, eu não sabia mesmo. Foi mal, Ronaldo. Tipo, a ofensa é muito pior quando ela é sincera, né? Não, mas eu sou curitibano não praticante, eu te entendo. Tá bom, não, mas isso é claro. Isso é muito claro. Mano.
Tu é muito gente boa pra ser curitibano. É igual, tipo, o Guilherme, ele falar pra mim que ele não é corintiano, por exemplo. Não vou acreditar. Tipo, pô, o cara me fala ali que é palmeirense. Pô, mas tu é gente São boa, Paulino, né? Assim, tá ali, né? Mas não, mas esse... E aí, bora começar? Bora começar. Chega de introdução, né? Vai lá. Canto 1, comecei. Não começou ainda? Não, começou em muita Caralho. introdução. Pô, a primeira reunião tem que fazer introdução, falar do cenário histórico, do Dante, do que é a Divina Comédia, isso aí tudo foi. Não? Falamos Agora, tudo de uma maneira super estruturada, bem, com uma pauta bem definida, como de praxe. Quem chega no meio consegue entender o que está acontecendo perfeitamente. Isso aí não tem erro, não. Agora a gente vai para narrativa mesmo. E assim, é só de falar, é muito menos do que a gente estava lendo, hein? Você pegou, né? Tipo, pô, quase metade assim do que a gente estava lendo. Quatro aqui não dá um do outro, não. Não dá. É 10 minutinhos cada canto. Um pouco menos. Vamos lá. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ó. Bem o trem, velho. Você sabe italiano, né? Pô, mano, você é italiano, né, demais. Ah, é? Ué. Tem o cara, não? Olha isso aqui, olha de perfil. Não, tem uns traços mesmo, mas eu não sabia que você era italiano, não. Você nasceu na Itália mesmo? Você tá zoando. Não, eu sou Ius Sanguinis. O do Virgílio é mais acentuado. É, acentuado. Pô, tá analisando esse cara aí. Virgílio, pô, é o do Dante, cara. É do Dante. Então, assim, ao meio do caminho, né, a meio caminhar de nossa vida, né? Cara, eu queria falar disso aí, pô, tipo... Primeiro, né, todo mundo aí deve ter uma nota falando que quer dizer 35 anos, né? O meu tem uma nota aqui. E assim, né, por causa do Salmo, por causa de Davi e tudo mais. Mas a questão, assim... O meu tem uma interessante aqui, ó, que ele fala que é o ano, dia 25 de março de 1300, ano do qual o Papa Bonifácio VIII proclamou o primeiro jubileu. Cara, tem toda uma simbólica aqui também, tem toda uma matemática, né, que diz que aqui é o primeiro, foi o dia do início do mundo, né, da criação, da data da criação, né? Foi nessa data, na Quinta-feira Santa, né, aqui, mais ou menos. Uhum. E, cara, eu tava levando isso pra minha vida. Eu fui ver essa semana, e fui olhar lá, porque eu falo, cara, não, mas foi mais ou menos nessa época, será que tem a ver? Fala, eu me converti na Quinta-feira Santa. Tipo, ao protestantismo, na Quinta-feira Santa. E ao catolicismo, na Quinta-feira Santa, 9 anos depois. Tipo, aleatório. Eu fui ver isso hoje. Ou não, né? Não sei, mas tipo, pô, Quinta-feira Santa, mano, também. Mano, é muito louco. Tipo, não, de forma alguma foi combinado isso aí, entendeu? Tipo, eu sabia data de cor, né? O do dia e do mês, mas eu não tinha calendário católico, eu não sabia que aquilo lá era uma Quinta-feira Santa. E foi uma Quinta-feira Santa, eu escrevia sobre isso, tal, na data que eu tomei. E aí, quando eu vim para a Igreja Católica também, foi Quinta-feira Santa, Quarta-feira Santa, quinta-feira foi a primeira missa que eu fui, aí na sexta, no domingo foi o primeiro domingo que eu fui para missa como católico. Na sexta eu falei com o padre, no sábado eu falei com o meu pastor. Então, assim, é engraçado, mas tipo, isso só tem a ver pra mim, só é legal pra mim, tipo, só tem a ver com a minha vida, né? Não vou voltar pro livro. Mas e aí, e o meio do caminho? E eu achei interessante que ele falou o meio do caminho da nossa vida. O que vocês pensam disso? Tipo assim, por que não é da minha vida? No meio do caminho da minha vida. Ele tá falando dele, ele que é o personagem, entendeu? Uhum. Por que da nossa? É uma boa pergunta, né? Porra. E aí, Edmar? Olha, cara, eu não peguei essa não, boa.
Foi bom você pensar nisso aí. Eu também não sei. Mas, tipo assim, o que me leva a ver, né, é pensar, tipo, falar, cara, que todo, é como se ele estivesse falando, assim, também, de certa forma, porque ele tá falando aqui dessa selva escura que ele se encontra, de certa forma, todo mundo uma hora chega ali, sabe? Uhum. Se depara com aquele momento da sua vida que você tá perdido, mas de certa forma, assim, cara, tem ali, o que é essa selva escura, né? Aí tem uns comentaristas assim que levam pro lado político da coisa, que fala que Roma que Itália tava numa guerra disso aqui. Tá, porra, mas nem os pais. Fala, não, mano, isso aqui é o pecado, velho. Isso aqui é você tá perdido do caminho direito, entendeu? O Xavier fala que é a selva dos vícios humanos. Tem uma nota aqui. E a selva, eu achei que é a melhor, porque, de fato, né? É uma selva tenebrosa, né? Tô levando por esse lado. Então, tipo, os vícios humanos, é uma apostasia, é um afastamento, né, de qualquer tipo de luz, e você tá perdido, você não tem o caminho, você não tem a regra moral da igreja, você não tem você não tem caminho, e você tá perdido naquela selva, né? E aí eu levei muito por esse lado, né? Eu notei que quase. E aí ele chama essa selva, essa dor de estar nessa selva e esse desespero, que é tão amargo quase como a morte. Uhum. E aí, sabe o que é a morte? A morte é estar afastado de Deus, né? A morte de verdade, a morte espiritual é você estar afastado de Deus. Então, essa selva não é bem a morte, porque essa morte é o inferno, né? Mas ela é quase a morte. Então, cara, eu não consigo levar por outro lado. Para mim é isso, é um momento da vida de apostasia, de você estar sem Deus. É esse momento que ele começa o livro. Exato. Eu acho que é bem esse caminho mesmo. Mas aqui, até então, tipo, isso aí acho que é por aí mesmo, né? Mas até então não dá pra gente saber, né? Tipo, o que seria essa selva escura? Pelo que ele começou a falar, você não tem como saber, né? Ele fala que estava a reta via perdida, né? Então, Uhum. assim, a reta via, aí você já pega. Pô, mas o que é a reta via? A reta via é o caminho, é Cristo. E aí tem uma outra coisa: Jesus, o nome de Jesus não aparece no inferno. E nem um tanto vai aparecer o nome de Jesus. Vai fazer referência muito clara, mas não vai falar Jesus, Cristo, nada. Uhum. Por quê? Porque no inferno não conhecem Jesus, não vislumbram Jesus, não tem a visão beatífica, né? Então fica nessa. Uhum. Mas o nosso, eu sempre entendi esse nosso aí como colocando ele, você, eu, todo mundo nesse balaio aí, né? Mas, no caso, a via que estava perdida era dele, né? Ele tá contando dele, Mas naquele ele fala momento. reta via. Isso, a reta via, mas dele, né? O meu tá sendo a verdadeira estrada, né? Tendo perdido a verdadeira estrada. Acho que é mais ou menos isso também. A reta via, o caminho de Cristo, o caminho da verdade. Então, é a verdadeira estrada, tá na mesma. Uhum. Tá, e ele fala que ele foi parar lá, que não sabe muito bem como ele foi parar lá, que foi de tão tolhido de sono, né, que ele me parece que a gente cai nisso aí, tipo, se você ficar meio que no automático, assim, é meio que o padrão da vida, sabe? Tive essa sensação, assim, que tava querendo dizer mais ou menos isso, né? Tipo, vai levando, e quando vê, já aconteceu várias coisas, já tá, tipo, você nem sabe como que chegou lá, né? Nesse pé. Alguma coisa que vocês querem falar aí da Selva Escura? Não, assim, o que eu gostei, o que eu achei, assim, ele começa a falar que a tarefa de narrar o que ele vai narrar é duro, né? Essa selva selvagem, rude e forte, né? Que envolve o medo, a mente que a figura. Então, assim, várias coisas dá pra gente pensar, né? Assim, mas esse que envolve o medo, a mente que a figura. Digamos assim, o simples fato dele narrar, dele contar, já tem esse elemento de medo também, né? Assim, que
não é fácil de narrar isso que ele vai narrar, né? De fazer essa espécie de confissão. Mas é isso aí. Me pareceu tanto que é um sacrifício para ele estar narrando isso, né? Porque ele fala, na morte há pouco mais de acervidade, mas para o bem narrar, lá deparado, de outras coisas que vi direi verdade. Então, parece uma coisa meio penosa para ele falar disso, né? Uma coisa que tá com medo mesmo ali. Só que a parada do medo, cara, eu acho que é um negócio muito pessoal dele, tá ligado? Por quê? Porque assim, ele encontra um pé do monte, ele encontra um monte, né? Beleza, aí passou a selva escura, ele encontra um monte. E aí quando ele chega no pé do monte, o monte é o quê? O que simboliza o monte? O monte é o lugar onde você, dentro do mundo, onde você tem luz. Não é o caminho, é onde que ele tinha que estar indo, né? O monte é o caminho da igreja, da salvação, tudo mais. Então tem um monte que se você lá debaixo do monte, você consegue ver que lá em cima no monte bate a luz do sol, bate a luz da graça, né? Então o monte é a salvação, tá ali, né? Só que quando ele tá no pé do monte, ele olha pro monte, o que ele sente? Tipo, antes ele tava com medo, e agora? Coração de medo me cerrava. Medo! De novo, entendeu? Tipo, e aí depois tem medo, medo. E aí quando ele encontra com o Virgílio fala o que pra ele? Fala, bota o dedo em qual ferida? Fala da tibieza, fala do medo. Então, tipo, parece-me que isso aqui tem a ver tem a ver com um problema pessoal dele também, né? Não sei, mas então, obviamente tem a ver com todo mundo e tal, mas parece muito que, tipo, aqui é a ferida dele, né? Faz sentido, né? Tem um exagero aí, né? No medo, né? O tempo inteiro, né? Faz sentido também. E vocês viram que a luz do sol, como é que ele chama? Não sei como é que tá de você, mas deve estar assim também. Os raios do planeta. Como é que tá para vocês? No 17. Ao alto olhei e já de luz banhando, vi-lhe estar às espaldas o planeta. Aí eu fiquei pensando. Por que planeta? Porque o Sol é um planeta. Para astrologia, o Sol é um planeta. Aí o planeta é o Sol. Ah, eu me perguntei se era a Lua. Eu até escrevi uma nota com um ponto de interrogação. Era... É isso aí. É isso aí. Ele vê o monte ali, né? E fala que a angústia dele ficou mais quieta e tal, né? E porque ele falou da selva, né? Tipo assim, no meio do caminho da minha vida, me retrovai pela selva escura lá e tal. E agora ele vê o monte iluminado lá e tal. Então a gente já meio que tem a visão de que tá amanhecendo, né? Ou pelo menos lá em cima do monte já tá amanhecendo, né? Ele tem a visão da selva e do monte. Tá nesse limiar, digamos assim, né? E vem a onça, né? Então tem os primeiros bichos ali, né? Assim, ele tá meio que se descansando ali, olhando pra selva e tipo, é como se ele tivesse, sei lá, né? Fugindo de Sodoma e volta e olha pra trás, né? De alguma forma tem essa mesma imagem pra mim, assim, ele saiu da selva e tá no pé do monte. Aí ele para pra descansar e volta e olha pra selva. Aí quando ele olha pra selva, vem a onça. É basicamente. Ele olha para a selva e aí ele para ainda para descansar o corpo laço, né? Ele para para descansar. É meio que aquele erro de Davi também, né? Não vai para a guerra e começa toda a desgraça na vida de Davi por causa disso, né? Tipo, eu não tinha pegado isso realmente. Ele não olha o monte e vai pro monte. Ele olha para trás, para descansar. Então, Dá tipo, uma descansada. é tibieza mesmo, né?
baixa guarda mesmo, né? E a onça ligeira e desenvolta de pelo maculado recoberta, né? É, essa onça, assim, aí na nota e tal, né? Esse é bem associado lá com a incontinência, né? A onça. E, e tem três bichos, né? Tem a onça, o leão e a loba, né? O leão com os pecados lá da violência e da loba da fraude. Mas olhando para a onça, tipo, a onça é um felino, né? É um bicho que é rápido, tipo, ele pode te comer, não é igual um gato que não pode te comer vivo, né? Mas não deixa de ser um felino meio gracioso, meio leve e rápido. Então, essas incontinências, assim, é uma coisa que pega muito, né? Não sei para vocês, mas para mim é uma fera que vive me espreitando, assim. De fato, assim, o leão, por exemplo, a violência eu já não vejo tanto, assim, em mim, né? Mas a onça, sim. E a loba, Muito menos. não sei. É que sempre é mais fácil ver o que é mais baixo, assim, né? Não, na verdade, Ronaldo, isso para mim já me acalma muito de ter como amigo, tá ligado? Porque, tipo assim, não é normal você ter o leão e a loba, entendeu? Tipo, o normal é até a onça. Porque vamos dizer assim, o que são esses três bichos? Por que um é pior que o outro? Vocês perceberam que um é bem pior que o outro, né? Tipo, tanto que o lugar do inferno é muito distante um pro outro. Mas aí você já começa a ver a hierarquia dos pecados, né? A hierarquia do mal dentro da pessoa. E aí, assim, mas por que esses três bichos? De onde ele tirou esses três bichos? Aí é só nota mesmo para ajudar. Eu não tinha tirado de cabeça. Isso aí tem que ser muito teólogo para tirar. É do Jeremias. Olha o trecho de Jeremias. Por isso, o leão do bosque os feriu. O lobo de noite os destruiu. O leopardo andou vigilante sobre as suas cidades. Todo aquele que dele sair será preso. Jeremias 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Tá, ele pegou da Bíblia. Mas por que um é bicho pior que o outro? O que a onça faz? O que a onça faz quando vê Dante? Ela fica na espreita, ela não deixa ele subir, né? Ela não deixa ele subir, ela fica cercando ele. Saltando à frente dele, né? Meio que bloqueando, né? O que o leão quer fazer? O que o leão tem? O leão quer comer, o leão é raivoso, fome raivosa. Então, o leão tem fome, o leão quer comer a pessoa. Tá, o que o leão come? O leão vai comer a pessoa, como qualquer bicho. Mas e a loba? Por que a loba é pior que o leão? A loba, ela fala que cobiça ansiosa, torpe e magreza. A loba, ela não vai comer só a carne, ela vai comer os ossos, ela vai comer tudo. Ela é um animal subnutrido que vai comer tudo. Então, o que é um bicho pro outro, a diferença? Cara, que pode ser que o leopardo te mate, a onça te mate, isso te tire algo. O leão, ele vai te tirar muito mais. E a loba vai te destruir, tirar tudo que é humano. Então, a maldade, ela tira a humanidade da pessoa. Né? Então, a maldade, ela te tira aquilo que é próprio, ela te tira você de si. Ela vai te devorar, a maldade te devora. Então, vamos dizer assim, uma pessoa normal, ela lida com problemas da onça, tipo, que tá ali espreitando, porque uma certa mediocridade da maldade, entendeu? Uhum. Uma pessoa que tem problema com a violência, você pode chamar ela, tipo, porra, é uma pessoa má mesmo, uma pessoa ruim de verdade. Então, assim, é difícil você imaginar, você tem que pegar aqueles caras que é ruim, sabe? Gente má de verdade. Você fala que a gente tem maldade na gente, a gente também é mal. Mas, tipo, nossa maldade é meio medíocre, né? Uma maldade. Agora, porra, aquele cara ali, aquele cara bandido que mata os outros, que assassina, sabe? Aquilo ali, pô, você não é pra você estar lidando com isso dentro de você, entendeu? Tipo, pô, se tu tá lidando com isso, tá foda o negócio, entendeu? Tipo, pô, não é aquela raiva da pessoa. Não, é aquela vontade de matar. Tipo, a gente não imagina isso, a gente fala, é culpa da sociedade, falta de imaginação, né?
Fala, cara, qual é a sociedade? Ou o cara às vezes tem problema mental. Não, mano, tem gente que quer matar. Eu já conversei com muita gente assim, cara. Tipo, geralmente bandido mesmo, né? Bandido que mata, rouba e tal. Esse cara, ele faz isso também porque ele é mal. E aí você vê o lobo, a loba, tipo, ela vai para outro nível, que é gente que é enganadora, gente que, pô, tipo, você pega uma pessoa que ela quer, ela quer destruir tudo no outro, pô, ela quer mentir para que a pessoa nunca encontre a verdade. Aí você pega aqui, né? A beleza, a bondade e a verdade. Então, tipo, primeiro, os pecados da incontinência, elas vão contra a beleza. Isso aí é coisa, eu acho que é da minha cabeça isso aí, mas tá bom. Mas, tipo, a beleza é aquele negócio, tipo, aquele pecado, tipo, pô, não é legal uma pessoa ali, é uma coisa contra a beleza, por exemplo, a beleza platônica, como Platão. Então, tu pega uma pornografia, tipo, tu perdeu o propósito da beleza. Tipo, uma mulher, o sexo é uma coisa bonita. E quando entra pornografia, quando entra uma coisa pornográfica, quando entra uma coisa, aquilo lá, você tirou a beleza da coisa. Não tem beleza naquilo. Tipo, aquilo lá virou um instrumento. Da mesma forma, pô, você pega a preguiça, a raiva, tal, você tirou a beleza do mundo, entendeu? Você tá tirando a beleza, você tá tirando a perfeição das coisas. E aí a bondade é que negócio que quando ele fala, cara, é mal, é porque, tipo, você tirou a bondade. Então isso é muito mais grave, você tirou a bondade. Você, tipo, pô, a pessoa assassina, a pessoa tirana, a pessoa contra, sabe, que tem raiva de Deus, então, você tirou a bondade. E aí o outro é muito pior, você tirou a verdade. Então tem gente que é tão ruim que a maldade dela é de tirar a verdade dos outros. Entendeu? Cara, velho, tem gente que tipo, é tão ruim no nível tão alto que não faz por dinheiro, não faz por, sabe, por ódio, não faz porque quer sexo, não faz por nada, não faz porque quer que o outro tenha menos verdade em si, tipo, quer tirar Cristo, quer tirar a verdade da pessoa. É um nível de maldade, assim, surreal, sabe? Aí que você tá falando de maldade, é por isso que você vê lá embaixo no inferno. Ótimo. Nossa, que bacana, hein? Gostei. Exatamente. Show de bola. Eu tinha ouvido isso esses dias, não lembro aonde, falando sobre pessoas que têm prazer em procurar gente compromissada. Gente que tem prazer em mulher casada ou homem casado, enfim. Que é mesmo, esse aí que o Gabriel falou agora, esse negócio de querer tirar Cristo mesmo. A vontade de querer tirar a inocência, né? Aí tu vê que é um outro nível de maldade. Tipo, tem gente que fica com homem casado porque, tipo, sei lá, bebeu, não sabe se controlar. Sei lá, é um putão mesmo. É meio, sabe? Tipo, a pessoa é meio dada demais, sabe? A pessoa é muito lasciva. Ela acaba ficando com homem casado, homem solteiro. Tipo, mas ela não tá ficando com homem casado porque ela quer ficar com homem casado, né? Porque ela não se controla, vamos dizer assim, né? Tipo, é um nível de maldade, mas é um nível de maldade medíocre, Machado de Assis, assim, sabe? Tipo, não é um nível de maldade, sabe? Tipo, falar, cara, nossa, que vontade de estragar um casamento hoje, sabe? Tipo, acabar com um matrimônio, fazer umas crianças aí ficarem sem lar, sabe assim? Tipo, é outro nível, né? Psicopatia. Mas aí essa aí é a parada das bestas, eu levo por esse lado. Mas vai dar um negócio que dá para desenvolver muito isso aqui, né? Mas é bem por aí mesmo. Acho que foi bem completo. Beleza. Bom, aí vai aparecer o Virgílio, né? Depois, acho que não tem mais nada aí. Aí vai começar lá onde o sol se cala e a luz me nega, né? Que é onde os bichos estão encurralando ele. Quando ao vale eu já ia baquear-me, alguém fraco de voz de viso perto, que após largo silêncio quer falar-me. Parece que o Virgílio estava ali vendo, né? E o que vocês têm que falar do encontro com o Virgílio aí, cara?
Eu só tava imaginando a cena do Guilherme falando, caralho, é o Virgílio aqui. É. Porra, o Virgílio, caralho. Eu fiquei bem assim mesmo. Fiquei bem assim. Tinha esquecido que o Gabriel já tinha dado. Depois eu lembrei, falei, cara, o Gabriel tinha falado. Aí eu tô meio Zé Mané das ideias também. Mas foi legal, porque deu uma sensação boa, né? Eu gostei do Virgílio, cara. Eu achei assim. Porra, aquela parte. É que tem uma parte que vai ter mais pra frente ainda, que é engraçado até, mas. Essa personalidade do Virgílio é muito top, cara. É de, tipo, personalidade mais madura, né? Que, tipo, dá uma quebrada nesse medo meio irracível do, do Dante, né? Tipo, meio que sempre, vamos parar de frescura, caralho. Para né? Porra, de ficar com medo aqui, não. E bem essa é uma personalidade assim, né? E é o Virgílio, né? É um cara que construiu personagens com argumentos, né? Então, ele é o criador desses personagens que falam tão bem, né? Então, eu achei... Pô, eu gostei pra caramba do Virgílio aqui. E ele dá uma quebrada no feeling, né? Que a gente vai entrando na onda do Dante ali, né? Tipo, pô, me encontrei na selva escura, veio a loba, caralho, loba, veio onça, ah, meu Deus. E de repente surge o Virgílio, tipo, meio que do nada, assim, você falando, ó, que bom. Chegou alguém. Dá vontade de ser, tipo assim, você se sente meio que criança pegando na mão, né? Assim, tipo, não, deixa eu te pegar vou pegar na tua mão aqui, você me leva, porque tá difícil aqui. Cara, é muito legal. Ele corre pro Virgílio e ele tá com medo de quem? Ele tá com medo da loba, né? Uhum. Aí e ele vai, me salva, mestre, me ajuda. E aí, cara, e é muito legal, né? Porque eu copiei o estilo de você, né? Tipo, eu aprendi a escrever contigo e tal. Mas olha essa besta, tal, não sei o quê. E aí ele fala, cara, e o Virgílio, assim, primeira coisa, né? Aquela paulada assim, não, é muito pior que você pensa. Essa besta aí, ela não sacia a fome dela. Tipo, ela vai te comer, ela vai continuar com fome. Quanto mais ela come, mais fome ela tem. Né? Tipo, cara, tu não tá ajudando, entendeu? Tipo, essa que é. E aí, tipo, e ela fala, e ela se acasala com animais diversos, e quanto mais animais diversos se acasalem, mais eles serão. Né? Isso aí é uma parada do pecado, né? Uma parada né? Que, tipo, tá, a gente deu 3 ali e tal, mas, tipo, mano, não, é infinito, mano. Ela vai casalar e vai formar outros, vai ficando pior, entendeu? E aí ele vem mandar essa, então, tipo, se vira aí, entendeu? Achei massa. Então, isso que essa parte eu até anotei aqui, que digamos assim, os pecados, né, essas perversidades, né, elas se nutrem a si mesmo, parece, né, e quanto mais elas comem da gente, mais elas querem comer, né. Então, é meio que, é como se fosse a virtude ao inverso, né, a virtude, tipo, elevada a -1, assim, né. O vício, né? Chama-se vício. Então, exato, tipo, é isso aí, o vício, é isso aí. Porque a virtude tem um pouco dessa potência de você, tipo assim, uma vez que você tem e que você se depara com pessoas virtuosas, você quer fazer aquilo, você quer imitar aquela virtude, você quer ter aquele bem. E aí o pecado chama-se é o contrário. círculo virtuoso. Aí, ó. Aí um contrário é isso. círculo vicioso. É daí que vem essa porra, então. Não, mas é isso mesmo, né? Porque vai se multiplicando, né? Tá ligado? É tipo um feedback negativo, assim, um looping que cresce só. E o Virgílio o Dante tava tipo eu aqui, né? Caralho, o Virgílio, pô, a hora que ele começa a falar, né? É a mesma reação, tá ligado? Eu sou poeta, tal, que decantei feitos do justo filho de Anquises, que de Troia veio. Acho que até aí você não estava confiante que era o Virgílio. Quando ele falou do filho de Anquises, você deve ter falado, é o Virgílio. Não. Eu li quando eu comecei a ler, eu li na prosa, aquela prosa do Stelli. Eu não estava aqui. Aí, eu não lembro como é que estava lá. Eu sei que apareceu o Virgílio, né? E aí, mas está bem descrito lá.
E aí E aqui tem uma nota antes dizendo que é o Virgílio, que eu achei um erro da porra, porque o cara vai ler isso aqui, e a hora que aparece, ó, alguém fraco de voz. Aí nesse alguém já tem uma nota dizendo que é o Virgílio. Não precisava, ele fala que é Virgílio depois, né? Deu spoiler. Faz referência aqui, entendeu? Tipo, pra quem conhece Virgílio, fica meio, né, fora do... Ah, então leia direto a poesia e depois vê as notas, cara. Pra você não perder essas coisas, entendeu? O que eu gostei dessa da 34 é que as notas são todas no final. Tipo, pra essa poesia especificamente eu gostei. Normalmente eu não gosto quando a nota tá no final. Pô, então... a da 34 é a melhor edição, mano. Tá, mano. Agora, uma coisa que me chamou atenção aí, além do círculo virtuoso e vicioso, que isso daí é uma ótima analogia, hein? Vamos passar a usar essa. Vamos criar essa. Pô, Edmar que tá aí, pô, Edmar. Caralho. Fala, velho. Tá ouvindo essa porra? Eu tava terminando aqui de ler o canto 4, velho. Ah, não, Edmar, você tá lendo agora. Terminei agora, velho. Agora eu tô on. Vai tá on agora. Tá bom. Eu queria saber o que é esse Lebrel, pô. Ah, é um cão, parece aí dos infernos. Esse Lebrel, porra, não me desceu. Então, Não, o Lebrel não. É o que ele fala que vai vir é o alguém. É o Lebrel. Lebrel. Esse não buscará terra ou troféu. Mas é isso aí. Quem que é o Lebrel? Então, vamos lá. De novo, tem um monte de nota aí que vai falar que é os gibelinos. Tipo assim. Porque fala que a loba é os guelfos e tal. Mas o Lebrel, ele é um cão mesmo, só que ele é como se fosse o oposto da loba. Vamos dizer assim. E aí dá muito a entender de cara assim, pô, quem que vai chegar e acabar com os pecados e não sei o quê. Dá muito a entender que é tipo Cristo. Eu entendi isso, só que parece que não é, né? Só que assim, pode ser, mas não é, tipo assim, é um negócio assim, porque não é humano, entendeu? Tipo, não é Deus, entendeu? Que é o Lebrel, tipo, não dá para falar que isso aqui, que o Lebrel que tá à altura dos pecados é Deus, entendeu? Então, tipo assim, fica aí, não sei que porra é essa, pode ser mesmo que seja os ribeirinhos, pode ser que seja tipo Cristo vindo na sua segunda vinda, mas enfim, fica por isso, né? Tá. Pode ser os gibelinos mesmo, pode ser, né? Esse aí eu não consigo te explicar, não, porque não dá pra falar que é Cristo, mano. Tipo, Cristo não é um cão, então. Cristo não é um lebreu. Então. Enfim. Não, beleza. Pra mim, era só dúvida assim mesmo. Mas e assim, é uma pessoa muito específica pra Itália, entendeu? Tipo, porque é uma pessoa que vai chegar buscando amor, virtude, sabedoria e tal, e será entre felto e felto, berço seu, tal, e dará à infeliz Itália plenitude, pelo qual morrer a virgem Camila, porra, que da hora, hein? Eurilo, Turno, Niso em luta rude. Então, tipo assim, é pra Itália, parece que é alguém italiano, entendeu? Tipo, mas Cristo não é italiano, né? Enfim, eu fiquei sem saber também, fico sempre sem saber. Sabe? Uhum. É um caçador que vai vir matar a loba. E aí ele vai fazer a loba voltar pro inferno, donde a inveja primeira quis Emila. Qual que é a inveja primeira? Satanás. O pecado de Satanás. Então, o pecado de Satanás fez com que os pecados criasse o inferno, né? Primeiro fez criar o inferno, a gente vai chegar nesse ponto, assim, né? Vai falar mais claramente isso, né? Que a queda de Satanás criou o inferno, literalmente, aqui no livro, né? E a inveja primeira dele criou a loba também, depois a loba vai voltar, né, pro inferno, né? Aí, cara, aí já é Cristo, entendeu? Eu já não sei, entendeu? Já me veio à cabeça a Morgoth com inveja do Ilúvatar, né?
na canção também, lá do Senhor dos Anéis. Também mais ou menos me parece a mesma coisa. O Tolkien tirou de algum lugar isso aí. É isso aí. Show. Aí o Virgílio pede pra seguir ele, né? Tipo, igual mentor, mestre mesmo, né? Me segue, né? Sim. E eu vou te guiando, né? Aí ele fala, ó, a gente vai... Aí, cara, aqui ele vai falar tudo que vai acontecer na Divina Comédia, né? Ele fala, ó, a gente vai ver condenados, gemendo, gritando. Depois a gente vai ver gente que tá no fogo, mas na esperança de seguir. Purgatório, né? Mas as próximas depois, se você quiser subir o próximo, que é o paraíso, você vai ter que ser com uma alma mais digna do que eu. E eu vou deixar você ir com ela, né? Porque o imperador que reina lá no céu, porque para sua lei eu fui herege, nega me conduzir a gente. Então, Virgílio não pode entrar no céu, porque ele não foi batizado. Virgílio não é cristão. Então, o Virgílio só vai guiar ele até o purgatório. E aí, depois do purgatório, ele precisa de outra pessoa para guiar ele. Isso aí. Bom, é isso aí. Canto 1? Acho que foi. Moveu-se então e eu acompanhei. Ele foi seguindo o Virgílio. Agora, o cara tá numa selva escura. Passou a noite toda lá, né? Tá fudido, assim. Vem a onça, o leão, a loba. O cara tá se cagando de medo, literalmente ali, né? E aí vem o Virgílio, tipo assim, o ídolo máximo dele fala assim, ó, vou te levar pra você dar uma volta no inferno, no purgatório. Tipo, é natural que ele não tá muito querendo ir não, assim, né? Mas ele falou que vai, né? Mas ele tá, tipo, reticente, ele tá tíbio ainda, né? Acho que esse é o estado emocional dele, assim, natural, né? Não, e assim, essa é a bronca que ele dá nele, né? Vai dar, né? Nesse segundo canto aqui ele já dá essa bronca. Canto 2, então, né? Aí o canto 2 ele vai ser. O que foi, Guilherme? Não, é que ele já começa a perguntar, né? Ele fala, cara, aí passou, né, toda aquela coisa, aí ele fala, ô poeta, pra onde é que nós estamos indo? Será que eu vou dar conta, né? Porra, essa viagem aí tá meio pesada. Cara, e eu achei essa parte muito melodramática. Eu falei, cara, mas, pô, que escrita ruim, sabe? Assim, tipo, pô, tu escreve mal, mano. Tipo assim. Tipo, o cara fica só naquela mesmo eumice, sabe? Naquela falando de si, tipo, eu não sou digno, é porque o filho e o pai do não sei o quê. Fala, porra, é isso? Tipo, eu não lembrava que era assim, realmente, nessa leitura eu não lembrava, porque assim, ele vai ficar chorando, tipo assim, ele vai ficar, não sou impróprio, sou não sei o quê, vaso de eleição, umas paradas meio, tipo, porra, tipo, meio quarta camada, tá ligado? Tipo, sem profundidade, um negócio meio... Novela das 8, assim, né? Tipo, não sou digno dessa jornada. Fala, tá, mas quem é, porra? Que porra é essa? Tipo, palhaçada. Tipo, ele fala, Enéas não sou, nem Paulo, e não consigo, né? Crer-me digno de tal, nem ninguém crê. Aí dá a entender que, tipo assim, como ele vai fazer essa jornada, então ele é, sim, como Paulo e Enéas. Não, pô, tu não tá mandando essa, não, né, Dante? Tu não é Enéas, não, né, cara? Não, mas não, eu acho que não entendi. Não dá, eu tô errado. Tipo assim, mas na hora que eu tava lendo, eu pensei, não é possível que ele vai fazer isso. Mas... eu acho que ele fez isso mais porque ele vai desenvolver esse personagem. Você entendeu? Uhum. Acho que ele vai desenvolver o personagem. É tipo o Enéas. O Enéas, igual a gente estava comentando no começo da Eneida, o Enéas pra gente não era, a gente tava meio assim, né? Tá, é o Enéas, será que... Porque a gente já tinha o Ulisses e o Aquiles como aquela imagem, né? Pô, a gente gosta pra caralho do Ulisses e tal.
E a gente queria que o Enéas fosse foda, e ele foi, né? Mas não no começo, né? Não... Perfeito. Cara, assim, Mas aqui, só pra defender o Dante, eu acho que ele tava, assim, como personagem, né? Não como autor, mas como personagem aí que tá na história, eu acho que ele tava se considerando assim mesmo. Tipo assim. Porque o cara não fala que ele tava doente, não fala que ele tava velho, pelo contrário, né, ele tá no meio do caminho da vida. Tipo assim, ele tá numa desesperança tamanha, eu acho que essa selva escura é tipo assim, muito provável que ele é um potencial suicida. Tipo, ele tá nesse ponto, assim, de desespero, de desesperança, de abandono da fé, assim. E me parece isso, assim, tipo, que é verdade que ele fala isso, assim, tipo, eu sou um bosta, não, tipo, já foi e tal, né? Ninguém crê que eu sou digno e tal, Parece e que ele meio, tá falando de uma versão dele pior, né? Ele tá falando, igual, se a gente fosse fazer uma descrição nossa, se nós fôssemos colocar a gente numa história como um personagem, se você for por você mesmo numa história como um personagem que vai ser desenvolvido, você vai, tipo, botar você com 16 anos lá, totalmente retardado, né? Você fala, nossa, como eu era idiota, como fazer os bagulho nada a ver, falava umas besteiras. Então, acho que, tipo, ele tá colocando aqui uma versão dele em algum certo período do tempo, talvez. Não sei. Da vida dele, né? cara, mas tipo assim, tá, aí tem isso, aí tem, tipo, por exemplo, a história de Moisés, quando Deus chama ele, Moisés fala, não, eu sou gado, mas, cara, o que é a parada aqui? Mano, por que eu falei quarta camada até? Mano, você fala assim, eu não sou digno. O problema pra ele é que ele não é digno. Vamos dizer assim, tá, é bem resumido isso? Tipo assim, eu não sou digno disso. Mas pra mim isso é como terapeuta. Olha e pensa, cara, pô, tu tá me mentindo, velho. Tu tá mentindo na minha cara. Entendeu? Tipo, você mentiu pra você. Isso aí você tá contando uma mentira pra si mesmo, entendeu? Pô, porque, cara, não é esse o problema. Não é que você não acha de. Mano, é igual aquela parada. Tu termina um namoro e fala assim: não, porque eu não sou bom o suficiente pra ti. Porra, não, essa é mano, sacanagem. não. Cara, se você tá, tipo, igual eu namoro uma pessoa melhor que eu, fala, pra mim tá ótimo. Tipo assim, vai ela que se vire, tipo, ela que perceba, né? Tipo, mas tipo, pra mim, é a mesma coisa que você não, chega no teu chefe e fala, não, cara, eu vou sair da empresa porque você me paga mais do que eu mereço. Tipo, não tem lógica. Sabe? Essa paradinha é mentira. Tipo, aí ele fala, eu não mereço, pá, eu não sou digno. Tá, mano, é igual assim, pô, isso é um orgulho também, por outro lado. É isso por um lado, por outro lado é um orgulho. Porque, por exemplo, tipo, tá, Deus te chamou pra uma missão, não te chamou? Pô, Ronaldo, Guilherme, vocês são casados, né? Deus chamou vocês para cuidar de uma família, para ter uma família, para ter esposa, para ter filho, tal. Pô, vocês são dignos disso? Tipo, vocês olham para sua família assim, para tua criança, e falam, cara, eu mereço isso, cara. Tipo assim, isso aqui, eu sou digno. Pô, tipo, pô, mano, das graças de Deus, mano, a gente não é digno, mano. Tipo, ninguém é digno de nada. Ele te deu uma missão que tu é indigno, né? Ele te deu uma missão que tipo, é mais do que tu merece, entendeu? Se fosse pra dar uma missão mesmo, era pra lavar esgoto tal, e acabou, 24 horas por dia, né? Mano, tipo, pô, sou digno, tá, mas você é digno do quê? Então, tipo, um pouquinho menos que isso, tá? Pô, não faz sentido, mano. Cara, realmente, mano, eu acho que não faz sentido isso aqui. Ele tá mentindo, entendeu? Ele tá mentindo pra si. E aí depois ainda mais porque, tipo, ele Aí para e vai encostar na selva escura. Na selva escura tu é digno, filha da puta. Tipo assim, qual que é a lógica disso, entendeu? Uhum. Não, não cola, Não. velho. Na minha terra chamavam de cu doce. Que isso? Eu, O Tô Gabriel, viajando. se fosse um confessor, ia ser tipo São Pio, assim, né? Tá maluco, mano. se fosse o Padre Pio em vez do Virgílio aqui, tinha pegado ele na pancada, certeza. Tinha dado uma paulada na cabeça dele. Não, mas mas olha aí, o que o confessor dele fez? O que o Vigílio falou pra ele? É tibieza, né?
Se de tua fala tino entendimento, dessa grande alma respondeu minha sombra. É tibieza o que faz teu tolimento. Tipo, tu tá falando essas porra aí, não é por causa de humildade, não. É tibieza. Não é humildade, é tibieza. Tipo, tu não acha que é mais do que você merece, não. Tu é preguiçoso, tu é medroso, entendeu? Tu tá com medo de enfrentar o inferno, entendeu? Não é outra coisa. Uhum. Uhum. Mas aí eu achei sensacional como que ele vira, assim, isso. Porque não é que ele tem que enfrentar e ele não tem amparo. Não. Ele tem que enfrentar, tipo, por ele mesmo. Mas agora vai vir, tipo, a intercessão dos santos e do céu mesmo, e de toda a corte celestial aí vai representada. Mais ainda, velho. Tipo, mais importante ainda, de como ele pegou o cara. A intercessão da mulher, mano. Olha aí, aí, cara. Aí você pega. Esse é o feminino, entendeu? Tipo, essa é a simbólica feminina. Olha os santos aí. O santo é só mulher, só feminino. Ele pegou o Dante por aqui. Fala, não, tá maluco. Tá falando dele. Quem que foi. Ó, aí ele vai contar como que ele foi parar lá, né? Tipo, o que o Virgílio vai contar como, por que ele tá ali chamando o Dante pra jornada, né? Uhum. Aí você vê, tipo, quem que mandou? Quem que foi a primeira pessoa a falar, vai lá e busca o Virgílio? Foi a Beatriz pra Luzia. Quem que foi a pessoa que começou tudo? Ah, não. Quem começou foi Nossa Senhora, né? Tá maluco, cara. Que livro lindo da porra, mano. É. Tipo, Nossa Senhora que começou o movimento. Entendeu? Maria tava lá e falou, não, cara. Tipo, porra, cara, esse cara não merecia ser lembrado dessa selva escura, mas, tipo, Nossa Senhora falou, não. Vou resolver isso aí. Tipo, pô, Nossa Senhora, mano. Era, né? Uma motivação pro cara já falar, não, agora nós vamos até. Agora você pega. Vou até de cadeira de roda, eu vou subir essa porra agora. E aí você vê, tipo, uma mística, que é a questão da economia celestial, economia da graça. Vocês já ouviram falar esse termo, economia, na teologia? Existe esse termo economia na teologia, que se fala assim, como acontece a distribuição da graça na terra, da graça de Deus na terra. Por que Deus não vem e entrega pra gente direto? Existe uma economia celestial que tá lá no mais alto de tudo, lá tem Nossa Senhora, abaixo de Deus, né, obviamente, e aí Deus entrega para Nossa Senhora entrega para um anjo maior, o anjo maior entrega para o anjo menor, para o santo, e o santo entrega para cá, entendeu? Por isso que o santo é alguma coisa, por isso que a gente pede intercessão do santo. Podia pedir direto para Deus, óbvio, mas existe uma economia, existe uma distribuição, a graça passa por um fluxo para chegar na gente. É como Deus escolheu fazer. E aí essa história, ela conta exatamente isso. Fala, cara, tá ali, Nossa Senhora entrega para Luzia, que era o santo de devoção do Dante, a santa de devoção do Dante, entrega para a santa de devoção, a santa de devoção fala com Beatriz, que era o amor da vida de Dante, né? Que aqui ele coloca como uma santa também. E aí, tipo, existe economia, então, tipo, do mais amplo para o mais específico, assim, sabe? Ele mostra o caminho, o fluxo da graça divina, cara, nesse livro, mano. Tá maluco. O que já quebra qualquer papo de que é cristão, né? Aqui a gente já está falando de católico mesmo, porque tem uma hierarquia, né? Então não é só cristão, é católico mesmo. O oito errado. Não, aí, tipo assim, o que é cristão? Cristão significa católico. Tipo assim. Não, porque nessa época não tinha essa divisão, né? Até hoje não tem. Tipo assim, pô, tu fala assim, ó, você é católico? Não, sou cristão. Não, mas, pô, mas o que significa ser cristão, mano? O cara lá da Universal é cristão, tipo, que porra é essa? Tipo, tem espírita cristão, tá? Tipo, não quer dizer nada, entendeu? Uma palavra que quer dizer tudo não quer dizer nada. Vamos dizer assim? Concorda?
Então, tipo, o que é a doutrina cristã, o que é a igreja cristã mesmo, é católica. Então, tipo, pô, você não fala cristão, você fala católico, né? Uhum. Enfim. É isso. E aí, gente? Bom, acho que você matou aí a pau toda essa parada da hierarquia, né? E aí o Virgílio vai falar para ele, né? Falar, pô, falta mais o quê para você? O senhor, eu não sou digno. Você quer que venha mais quem, né? Para não basta já essas três mulheres, né? Ele fala. Não lembro aonde que ele fala aqui. Porque Beatriz chega no Virgílio. Olha só que lindo, né? Porque ela precisa. A Beatriz não vai guiar no inferno, então ela precisa que alguém. Que alguém guie. Peraí, tá dando eco. Opa, o Ronaldo caiu, pô. A Beatriz precisa que alguém guie o Dante no inferno. E aí ela tem tanto carinho por ele, né? É uma atitude de tanto carinho que a Beatriz tem por ele que ela escolhe para guiar ele no inferno o cara, tipo, pô, o herói do cara, entendeu? Tipo, imagina, tua esposa morre e tal, e ela precisa mandar alguém pra... Pô, ela chamou Olavo, assim, fala, tipo, ela chama, entendeu? Tipo, ela podia escolher alguém. Não, o Olavo não tá no inferno, né, pô? Entendeu? Tipo assim, ela chama o Virgílio, né, que seja, o Enéas, entendeu? No meu caso, eu ia gostar de fosse Ulisses, entendeu? Do inferno, eu acho que ele é o cara mais legal que tem lá. Acho que o Ulisses é o cara mais bacana do inferno. Eu acho que ia ser bacana. Mas enfim, aí ela tem esse cuidado. E por que ela precisa do. Aí, assim, metafisicamente falando, por que tem que ser primeiro aqui o Virgílio e depois a Beatriz para guiar ele? Porque, assim, o que é a simbólica do Virgílio? É a razão, é a filosofia, é a sabedoria humana. Certo? Então, a sabedoria humana ela pode te levar por todo o inferno e até o purgatório, até o final do purgatório. Só que a sabedoria humana não pode colocar no céu. E o que te guia no céu? Sabedoria de Deus, sabedoria divina, que é o símbolo da Beatriz. A Beatriz é a teologia, a Beatriz é a sabedoria divina. E a Beatriz também não leva ele até o final do céu. Depois São Bernardo assume, né? Porque daí entra numa parte que não é a teologia que guia, é a mística. E aí São Bernardo assume, tá? Mas ele vai chegar lá no céu. Então ele precisa dos guias que são os guias da humanidade mesmo. Então a sabedoria humana te leva até certo ponto, a sabedoria divina até mais e, enfim, é isso aí. E com a personificação, né, dessa sabedoria, digamos assim, né? Porque a Beatriz, de alguma forma, ela vai ser para ele um símbolo de beleza também, né, de castidade, né? Porque ele não namorou com a Beatriz, né? Não era tipo uma paixão que não foi um romance, né? Ele só, tipo assim, era menina, né? A Beatriz tinha 9 anos, inclusive. Não, mas tipo, 9 anos quando ele conheceu ela, né? Mas não foi namorada dele nunca. É. E então, ela, enfim, é a gente encontrar aqui esses elementos, né? Acho que esses elementos que ela simboliza, assim. Eu achei legal que é para convencer o Vigílio, ela fala assim, ó, não vai lá, ajuda, e aí eu falo bem de você para Deus. Você viu? Você pegou isso aí, né? Uhum. Eu vou lá, volto para Deus e falo bem de você. Aí ele foi ajudar, né? E um detalhe, né? Santa Luzia, ela é conhecida porque ela era cega, né? Tipo, tinha problema de visão. E o Dante também. É só uma curiosidade, assim, né?
O Dante tinha problema de visão, assim como Camões, e o próprio Homero também era cego. Sabia? É por isso que nos retratos dele tem o olho dele é diferente, né? Ou eu tô viajando? Mas tem um negócio desse. Então, eu achei curioso, assim, né? Os ceguetas aí fazem bons poetas. Muito bom. E aí, gente? Mas esse negócio do, tipo assim, não sou digno, né? Ah, quem sou eu? Eu sou um bosta, não sei o quê. Isso aí você percebe depois, né? Tipo assim, depois que você passou por isso, você consegue julgar. Tipo, igual o Guilherme falou, talvez, tipo, você escrevendo sobre você de 10, 15 anos atrás, você consegue falar assim, porra, né? Isso aí, claro, estava de treta, não era, tipo, não era pra tanto. Mas é, é um movimento espiritual que acontece, né? Eu já reconheci esse movimento em mim várias vezes, assim, de achar que, tipo, pô, isso aí não é pra mim, assim, né? Tipo, será que eu tô com essa bola toda, digamos assim, né? Sei lá, fazer essa investigação dos meus pecados e não sei o que, e me purificar e, porra, né, querer ir pro céu, tipo assim, beleza, né? Tipo, sei lá, você tem a esperança, né, de salvação e tudo mais, mas na prática, assim, tipo, tomar um caminho consciente, deliberado de fazer isso é outros 500, assim, eu acho que não é tão trivial, assim. Não sei, pelo menos na minha experiência, na minha jornada espiritual aí, é difícil, assim, eu acho difícil. Eu, ultimamente, eu ando meio saindo um pouco dessa ideia de as coisas vão acontecendo para mim, e eu falando, pô, será que é, né? Isso é a mesma pergunta do Dante, do Dante, né? Esse é o mesmo questionamento, será que eu estou à altura, tal? Será que isso é para mim? Cara, eu associo isso um pouco à falta de fé, talvez. Porque você fala, pô, isso aqui está acontecendo para mim, né? Igual, por exemplo, aquele argumento do descobrimento do Brasil, né? Ah, foi intencional, não foi intencional. Mano, foda-se, a gente não tá aqui, não descobriu o Brasil, então era para ser assim, ponto final. Era para ser aqui agora, era para ser dessa terra, era para ser nossa e ponto, acabou. Essa é a visão do português na época, tá ligado? Não tinha meias palavras. Ai, será que... Não, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e falou, ai, será que eu estou à altura dessa terra? Não tinha essa pergunta. Não, estou aqui por um motivo missionário, eu tenho fé que isso aqui aconteceu por um motivo. Então, acho que isso é um pouco falta de fé, talvez. O cara tem fé e fala, não, isso aqui, eu estou aqui porque se está dando certo aqui no caso do Virgílio, do Dante, não está dando certo, né? Ele está no inferno, né? Mas é uma coisa de aceitar mais as coisas que vêm, né? Enfim, sei lá. Essa é a minha experiência, assim, eu acho. Tipo, com uma confiança, né, que se aconteceu o que aconteceu, era, tipo assim, é isso aí mesmo, né, tem que aceitar esse chamado, digamos assim, né? Da forma que veio pra você, né? Isso. Se veio é porque eu acho que eu vou conseguir, entendeu? Mas era só isso aí que eu queria Não, falar. o Gabriel Pensador fala, aquilo que o mundo te pede não é o que o mundo te dá, né? E ao contrário, Deus, né, toda aprovação que Deus te dá é porque ele sabe que você consegue, né, pegar. E Mas os demônios da garoa complementam, né? Eles falam que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? que cultura, mano. Tá maluco. Mano, mas Demônios no Dante tá demais o negócio. Gabriel Pensador. cara, e aí, beleza, né? Eu, Virgílio, como mestre, como mentor, fala essa parada toda, conta essa história, e fala, ó, e aí? Por que tá reticente, né? Por que no peito tal tibieza tens? Por que não és audaz e persistente? Se três mulheres lá, benditas,
Então, tipo assim, se tem 3 mulheres lá, depois de tudo que eu contei, então um terceiro pra você, e aí na hora resolve, né, o problema. Eu falo, meu coração assim passei do medo, que prostrara meu coração, a audácia que rompeu. Então resolveu. Era o antídoto, né? Fala assim, ó, tem contar a história tipo, de como ele é amado, resolveu essa história para ele, né? Tipo, você não, tu é muito amado, cara. Tipo, ele nunca. Beleza, nunca ninguém desceu pro céu, pro inferno, tal, ninguém nunca. Mas, tipo, tá vendo tanto que você é amado? Não é porque você merece, é porque tem muita gente amando, entendeu? Tipo, é porque... E que é um mistério pascal, se for ver, né? Tipo, porque, sei lá, Nosso Senhor não morreu ele morreu, pela humanidade, mas ele morreu por cada um dos que compõem a humanidade, né? Então, essa que é a coisa, né? Você falar assim, pô, foi tipo, por mim, né? Que é uma coisa muito louca de pensar, né? Esse amor, tipo, maternal, né? Que, tipo, não é diminuído pela quantidade de pessoas, né? Porque a gente não consegue pensar, sei lá, não consigo conceber direito ainda a imagem de Deus amando todo mundo, digamos assim. Porque você distribui o seu amor mais ou menos assim, né? Eu não consigo amar todo mundo, né? Você não consegue ter essa relação com as pessoas assim. Tem gente que você gosta mais, gosta, né? Não, mas pode ser que Deus goste mais de uns ou dos outros, mas ele ama todo mundo. Isso é certo, né? Eu tenho certeza que ele gosta mais de algum. Tipo, mas não deixa de amar todo mundo, né? A gente esqueceu de citar a grande citação dessa Qual que é? questionamento, né? O Gandalf, né, porra? O Gandalf, né? Temos que fazer com o tempo que nos é dado, né? Ponto final. Acho que essa foi a... Ô, Edmar, manda uma citação aí, Edmar. Como é que é? Eu não sou digno aqui agora de mandar uma citação. Que balela. Show. Canto 3. Deixai toda a esperança vós que entrais. Esse aí me soou como uma quebra de expectativa violenta. Porque o Dante agora tá grandão, né? Falou assim, nossa, tem a Nossa Senhora, tem a Luzia, vamos embora, vamos lá. E de repente, tipo assim, vem um negócio que, sei lá, foi meio assim, tipo, porra, será pra não ter medo agora? Tipo assim, voltou meio que o medo, assim, pra mim, quando eu li essas 3 estrofes, assim. Essa placa aí na frente do inferno aí tava difícil, né? Porra, pesada essa placa. Tanto é que ele depois fala assim, pô, mestre, esse negócio aqui é meio duro, né? Deixa eu falar, um dia antes de eu ler esse capítulo, eu tava assistindo, maratonando a Era do Gelo na Disney, né? Com a minha esposa lá, né? E aí, sabe, eu não sei se vocês assistiram o 3, que é dos dinossauros lá, né? E aí tem aquela doninha, o Buck, ele tem um olho, ele tem um tapa-olho, né? Enfim, o mundo dos dinossauros fica embaixo, né? Do mundo do gelo. Né? E eles descem e tal. E aí o Buck fala, né? Deixai toda a esperança a voz quem traz. Que da hora. Ele fala. Aí no dia seguinte eu li esse capítulo. Eu falei, caralho, cara. Os caras estavam com as referências boas na hora de fazer o filme. Exato. Esse canto aqui tem umas citações que são, eu acho que tem 2 das citações mais famosas assim do inferno tá nesse canto. A primeira é essa mesmo, deixar aí toda a esperança, mas até o terceiro, os 3 versos aqui é maneiro, né? Porque antes de mim não foi criado mais nada senão eterno, e eterno eu duro. Deixar aí toda a esperança você atrás. Então, tipo, antes do inferno, tudo que foi criado era eterno. Só que, e agora que tem o inferno, então as coisas não são mais eternas, algumas coisas vão pro inferno, né? E eterno é o duro. Então, ele é um fim de eternidade que dura eternamente. Então, é uma coisa muito, muito pesada também, logo antes também, né? E aí, assim, eu não acho que ele continuou
tíbio, igual ele tava. Tipo, ele mudou mesmo. Ele falou assim, não, agora eu vou. Mas daí, ele leu aquilo ali e falou, cara, mais mestre, isso aí é duro, né? Pesado isso, né? Tipo assim, então, tipo, tinha um restício, sabe? Tipo, de tibieza ali. Tinha um restício de medo, assim, sabe? Eu acho assim... Ele tá como purgando, né? Isso tá aí. purgando, já começou, né? E aí o Virgílio manda, né? Fala, livra-te deste medo circunspecto. Aqui toda a tibieza esteja morta, né? E aí é um bom aviso, né? Pessoal, agora nós vamos entrar num lugar aí que não é pra você ter medo mais. Aí eu falo, cara, tipo assim, eu não sei se isso ajuda ou se atrapalha, entendeu? Tipo, ó, daqui pra frente, se você tiver medo, vai dar ruim. E uma coisa que até foi nas notas que eu vi isso, mas depois fez todo sentido, né? No segundo, ali no quarto, né? No quarta linha, fala: moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O alto feitor, a potestade, né? O Pai, o saber, o Filho e o amor, o Espírito Santo. Né? Sim. Tá. Aí onde que eles chegam agora no canto 3? Eles chegam onde estava o Enéas. Tipo, lembra que o Enéas desceu no inferno lá no livro 6? E aí ele chegou lá na parte da frente, lá nos umbrais, no portal ali, e aí meio que fica um tempo ali naquele. Aí ele chegou naquele mesmo lugar que o Enéas tinha chegado, né? E aí aqui ele. Só que aí quem que fica por aqui? Os tíbios. Né? Como que é o nome que eles chamam? Né? Não é tíbio, é os ignavos. Tíbios. Que são aquelas pessoas que não fizeram nem bem nem mal, que ficaram no meio do caminho, né? Os mornos, né? Os mornos foram vomitados do inferno também. Então, tipo, nem o inferno queria esses caras, nem Deus queria. E aí aqui fala até que tinha anjos, assim, né? Tinha anjos que não foram contra Deus, mas também não foram a favor, daí também tá aqui, sabe? Uma galera de centro, né? O centrão. O centrão tá lá no fundo do inferno, né? Lá nos crimes das fraudes, né? E aí ele fala que até chorou, né? Com a dor, com o pesar daquela pessoa. E aí no 51 é mais uma das frases famosas do inferno, né? Deles não cuidei mais, mas olha e passa. Uhum. O Otto Maria Carpo, ele fala que usava essa frase, assim, quando alguém, tipo, tava maldizendo ele, quando tinha alguma coisa assim, sabe? Tipo alguém falando mal, esses tipos de coisas que acontecem na vida, assim, tipo, gente fazendo barbaridade, sabe? Fala, cara, não cuidei mais, deles não cuidei mais, mas olha e passa, né? Não ragionam di loro, mas guarda e passa. Guarda e passa. Ignora, né? Só que, e aí, qual que é a punição desse povo, né? Eles ficam nus, expostos a uma picada de vespas, que faz o sangue misturar com as lágrimas, né? Pisca o rosto, rasga o rosto deles, né? E os pés colhinham molestos vermes ali expostos. Cara, isso é muito, muito, muito simbólico. Tipo, não sei, o que vocês acharam aí dessa punição deles, assim? Não sei dizer não qual que é o simbolismo disso, mas pô, com certeza isso daí deve ser simbólico mesmo. Cara, essas são pessoas que na vida delas, elas viveram sem querer se comprometer. Então elas viveram sem querer se comprometer, sem querer se expor, elas viveram sem querer caminhar, sem querer pregar, sem querer fazer, sem querer levantar a bandeira, sem querer Colocar o deles na reta, né? Pôr o skin in the game, assim. sem querer se machucar, sem querer colocar pele no jogo, né? E aí o que é a pena? Tu vai ficar exposto, tu vai ficar nu.
Tu não pode parar de andar, eles tinham que você não quis andar, você não quis seu pé, os vermes comem os pés deles. Você não queria receber dor na vida, você não queria que doesse, você não queria esfretar, você vai receber dor. Você não queria chorar, você vai chorar. Sangue seu vai misturar com lágrima. Né? Você não queria o Cristo, o batismo, você não queria o sangue e a água. Aqui você vai ter o sangue e a água, que você não aceitou de Cristo. O batismo e a remissão dos pecados e a Eucaristia, né? O batismo e a Eucaristia, né? Então, assim, cara, e aqui eles andam com bandeiras também, você não quis levantar bandeira, você vai andar com bandeira. Então, tipo, é tudo aquilo que a pessoa fugiu de fazer na vida, aqui ela tem que fazer para a eternidade. Essa é a punição dela. E aí, esse aqui é o começo, né? Porque esse aqui é o primeiro, né? Que a gente vai ver aqui de punição. Aí depois do inferno, fiquem ligados nisso aí na hora que estiver lendo, cara, tentar achar a simbólica. Que é tudo assim, sabe? Tudo no inferno de Dante é só falar, cara, por que essa pessoa tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Essa é a punição, porque tem a ver, cara. Tem a ver com aquele pecado dela. Aí todos os pecados têm a ver, entendeu? Tipo, a punição tem muito a ver, simbólica, muito a ver com o pecado. E aí essa aqui é a simbólica disso, né? Pelo menos é o que eu consigo pegar disso aí. É tudo que a pessoa não quis enfrentar, cara. O bom demais, eu fiquei meditando nisso aí, eu fiquei pensando, pô, o que tem a ver, né? Mas eu não consegui fazer esse vínculo aí. Gostei, Gabriel. Sim. É isso aí. Show. Aí tem o barqueiro. Antes o Dante pergunta, mestre, quem que é aqueles lá que estão, tipo, lá longe e tal, né? Já querendo, tipo, ver mais tá. adiante, assim, o Virgílio fala, não é agora, né? Você vai saber mais pra frente. Uhum. Aí eles vêm mais pra frente. O Caronte dá uma, né? Fica meio espinhoso com o Dante ali porque ele tá vivo, né? Não é só porque ele tá vivo. Por que o Caronte fica bravo de ter que levar o Dante? É porque tem uma parada aqui que não dá pra ver isso nos outros livros que a gente leu. Mas aqui pro Dante, o Caronte é um demônio. Quem tá no inferno, tudo que tá lá no inferno é um monte de demônio. E ele vai ver vários demônios lá, as arpias, as coisas, tudo demônio, tá tudo no inferno, né? Arpia, centauro, tudo demônio. E os demônios, quando percebem que o Dante tá no inferno não para ser punido, mas para ser remido, eles ficam putos porque eles estão sendo usados para salvar uma alma. Legal, hein? Eles ficam revoltados, cara. Boa, gostei. E ele dá uma intimidada no Caronte que me chamou a atenção, né? Porque ele fala só uma frase, só. Aí o Caronte fala, beleza. E eu não entendi muito bem essa frase, né? Que ele fala, quem pode ordena e nada mais te importe. Aí eu falei, caraca, esse bagulho é embaçado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É bem, né? No meu, a ponta do trava-língua, mano. Ó, pois lá onde se pode o que se quer, isto se quer e não peças mais nada. É, tipo, lá onde se pode o que se quer, isso se quer. Pô, tá falando, Deus mandou e os caras têm que abaixar a cabeça porque até no inferno Deus manda, né? E os demônios têm muito temor a Deus. Temor não, né? Medo mesmo, medo de Deus. Tipo isso. E outra coisa aí que você pegou bem, né? Porque o Virgílio, ele é o cara, como ele é a sabedoria humana, ele vai guiar o Dante por caminhos que o Dante não ia conseguir. Então, tipo, na primeira vez que o Caronte chegasse no Dante e falar, não, tu não passa, o Dante ia falar, não, beleza, então desculpa, deixa eu voltar. Entendeu? Tipo, isso é a primeira coisa, entendeu? Mas se não é, e o Virgílio vai fazer isso várias vezes, é o Virgílio que sabe se impor e seguir o caminho que tem que seguir. Entendeu? É o Virgílio que tá guiando. Uma eloquência muito forte, né? Igual eu disse no começo, né? Aí o beiço emudece, mas o olho de raiva brasa, né? Ele é anui, né? Pode passar, mas ele fica puto, né? Puto.
É isso aí. Mais alguma coisa aí no 3? Mas é bem manda quem pode, obedece quem tem juízo. É muito isso daí, mano. O que eu achei curioso é quando o Virgílio responde para ele, que assim, tipo, a esses que... Ele fala, filho, disse o meu mestre dedicado, esses que ousaram em vida o desafio a Deus chegam aqui de todo o estado e se dispõem a atravessar o rio porque a divina lei os acursoa a cambiar seu receio em alvedril. Nunca passou daqui uma alma boa, portanto, se Caronte ora te estranha, pode saber o que seu dito soa. Digamos assim, ele tá falando, né? Tipo, se o Caronte não gostou de você, você pode saber que é boa, né? É um bom sinal. E do nada vem, tipo, um tremor violento e o Dante desmaia, né? Tipo, cai no sono. Esse sono, ele vai acontecer 3 vezes. Porque assim, ó, agora ele tá entrando no inferno mesmo, né? Quando ele sair do inferno para ir pro purgatório, ele tem que dormir, ele dorme de novo. Quando ele sai do purgatório e vai pro paraíso, ele dorme de novo. Aí tem uma simbólica fodida, né? Tipo, para atravessar pro outro plano é o sono. Então, eu não sei muito bem o que é isso, mas deve ter uma simbólica fodida assim. Ele sempre dorme para atravessar de um plano pro outro, ele dorme. Tipo, ele atravessa dormindo, sabe? É. E aí, gente, querem ir pro 4 ou a gente para por aqui? Eu já ia falar pra vocês que eu tenho que dormir, velho. Mas se vocês quiserem continuar, tudo certo, né? Eu entrei tarde, tô saindo cedo. Não, podemos deixar pra semana que vem, né? Pra gente... Fechou. Por mim pode ser o 4, mas... É porque deu 2 horas, geralmente a gente faz 2 horas, né? Tipo, aí como a gente começou meia hora atrasado toda vez, a gente faz até 11h30, né? Aí, tipo, fica 11h30, né? Eu acho que... É porque a gente fez muita introdução hoje e tal. Aí, tipo, acho que os próximos vai dar mais 2 horas certinho, assim, sabe? Mas acho que a gente podia manter o cronograma de leitura, tipo, só considerar o 4 também. Acho que vai ser tranquilo. Dá para fazer sem introdução, dá para fazer 6 cantos tranquilos na semana que vem. É, do 4 ao 10, né? 10, né? Na semana que vem. Beleza. E agora o Edmar já tá até tá up to date. É, exato. Essa semana eu falei, na última vez que a gente leu, a gente leu junto Odisseia, né? Eu só fui até a metade. Aí eu li o restante dessa semana. E por isso que eu atrasei. E você gostou da Odisseia? Nossa, é eu mesmo. gostei demais, aí. Bom pra caramba. Muito bom. A Odisseia é maravilhosa, né? Agora só falta a Ilíada. A Ilíada também eu parei em um terço, mais ou menos. Eu li um terço dela. O final da Odisseia é muito melhor que o final da Ilíada, cara. Eu acho, assim. É muito mais prazeroso, assim. O final ele é um bom fechamento, sabe? O final da Ilíada você fica meio assim, cara, podia ter acabado antes. Sei lá. Aquela parada de celebração da morte do cara lá, sabe? Pô, podia ter acabado isso rápido. E contada a história do cavalo de Troia também, tipo, pulou as partes importantes e enrolou nas outras, né? Mas eu acho bom esses livros assim, porque a gente começa a ver muita referência, né? Tipo, depois que você lê pelo menos uma vez, assim, você vê que é tipo esse do Guilherme, né? Você começa a entender as referências. Tipo, esse do Deixar e Toda Esperança, Voz Centrais. Esses dias eu tava numa obra, num cliente, assim, e o cara que cuida da obra lá, um peão, chefe, assim, falou isso aí, depois de uma reunião. Tipo assim, teve uma reunião meio tensa e tal, que estavam meio umas cabeças em jogo. Aí ele me soltou essa, eu falei, cara... Eu olhei pra ele assim e falei, não vou perguntar se ele leu a Divina Comédia, né, mas...
é legal porque isso aí tá tão já misturado no nosso dia a dia, na nossa cultura mesmo, que a gente acaba repetindo e usa esses modelos sem nem saber, né? Então a Odisseia é uma delas, a Divina Comédia é outra, né? E assim vai. É igual o cara que me chama Anquises lá onde eu trabalho, no outro prédio. Um cara Anquises, eu não vou sair perguntando pro cara se o pai dele gostava da Eneida, sei lá, não sei. Da onde veio o nome desse, essas coisas assim. Pô, como que era o nome do Hércules mesmo? Era um puta nome de pobre. Na Eneida, como que era? Vocês lembram? Ai, não. Não era Pitilo, né? Era tipo um nome assim. Não, era nome de pobre mesmo, sabe? Não vai falar. Mas eu acho bacana de ler esses livros assim, é que tipo, a impressão que a gente tinha antes de ler, tipo, o que era, entendeu? Por exemplo, a Divina Comédia, o Inferno de Dante, não tinha ideia, achei que o Inferno de Dante era tipo a Bíblia do Diabo, sabe? Um negócio assim, não tinha ideia que era isso, entendeu? Cara, eu fiquei... Pode falar, desculpa. Não, a Odisseia mesmo, eu achava que era tipo só um livro tipo Viagem de Gulliver, assim. Eu também não li, entendeu? Então, tipo... A gente cria umas fantasias na cabeça, né? Tipo, sobre o que é isso aqui. Aí depois a gente lê e fala, nossa... Mas sabe que a primeira vez que eu li a Odisseia, a Odisseia foi o primeiro desses livrões, assim, clássicos que eu li, né? Eu li e pensei assim, é isso aqui mesmo? Pô? Não sei se eu já falei com vocês isso aí, né? Mas eu li e pensei, pá, é bom, mas assim, né? Tipo assim, não é de outro mundo, assim, é bom, livro bom, mas aí eu fiquei pensando, tá, mas e qual outro que eu já li que é melhor do que esse? Aí eu comecei, e aí você vai caindo na real, assim, tipo, o quão que o excelente é bom, assim, porque tem o excelente da nossa imaginação e tem o excelente que existe, né? E, tipo, esses livros são excelentes. Mas eles são um livro, né? No final das contas, assim, tipo... Enfim, você pode ler de várias formas e tal, mas ele não deixa de ser um livro, né? É uma criação humana, né? Nossa, mano, eu fico empolgado pra caramba com esses livros, mano. Tu tá depressivo quando você leu essa porra. Não pode, mano. Tipo, como assim, mano? É porque eu ficava mais empolgado com a imaginação que eu tinha deles. Aí quando... Tipo assim, quando eu... né? Expectativa, né? A expectativa, exatamente. Só que aí você começa a ter um parâmetro real para julgar os outros, né? Porque a partir daquele que é o melhor, você julga os outros. É porque eu acho assim, você tem que pensar, você tem que desenvolver toda a cena, igual a gente faz aqui, a gente conversa, a gente fala, a gente desenvolve o negócio. Por isso que a gente consegue entender. Mas se você for ler sozinho, não vai ter o mesmo efeito do que a gente está fazendo aqui. Não. Não é mais tão legal quanto está sendo aqui reunido com vocês, entendeu? Já fica ligado aí que no Limbo tem o castelo lá, o castelo é o do Trivium Quadrivium. É o Trivium Quadrivium lá no castelo. Você pegou essa, Edmar? Peguei não, velho. Como assim? Trivium Quadrivium, em que sentido? O castelo, onde estão os nobres, é um símbolo do Trivium e do Quadrivium. Ah, é? Ah, não sabia, velho. É verdade, velho. Tem fala lá, Septons, que é dividido em 7 andares. E aí tem um rio raso, que daí é o da eloquência. Então, umas paradas aí. Cara, muito fácil. Cara, é muito louco, mano. É muito cheio de referência. Muito, muito, muito. Cada vez que eu leio aqui, eu pego mais. Hoje mesmo vocês mostraram um monte que eu não tinha pego, tá? Assim. Sério, eu fiquei imaginando abrir um bar de metal, entendeu? Chamado Inferno. Deixai a esperança a voz quem traz.